Oi, pessoal, tudo bem? Peraí que eu não quero filtro, não. Boa tarde. Pronto, agora acertei. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí. Meu nome é Vanessa, sou fonoaudióloga, consultora de amamentação. Alguns comentários aleatórios, mais um bronzeado da pele. Estou fazendo nessa live aqui pra gente conversar um pouquinho sobre alguns assuntos que me aconteceram ao longo dessa semana e que já trouxeram para mim de outras formas também, que é um pouquinho do nosso trabalho aí dentro da área de consultoria de amamentação, usando redes sociais, principalmente esses aplicativos de mensagem, né, em épocas de WhatsApp, em épocas de tantos atendimentos online, quanto que isso às vezes traz pra gente situações delicadas. Então separei um tempinho, ia fazer um vídeo do IGTV sobre isso, mas achei melhor vir aqui pra gente conversar, né? Se alguém tiver por aí e quiser compartilhar experiências, já vai me falando aí um pouquinho como que vocês lidam com isso, né, com essa questão assim de usar as redes sociais, de usar trabalho, WhatsApp, aplicativos de forma geral para o trabalho, e se isso já deixou vocês em alguma situação desafiadora, né? Tava falando, né? Eu sou Vanessa Moufron, fonoaudióloga, consultora internacional de amamentação. Oh, que bom, Josi, obrigada. Fico muito feliz, gente, quando alguém fala que tá gostando dos conteúdos, porque o trem difícil é a gente conseguir atender, né, essas expectativas. Então, eu fico muito feliz. Adoro receber feedback sobre conteúdo. Obrigada, viu, queridona? E aí eu trabalho muito na área da fonoaudiologia, sou especialista em motricidade orofacial, trabalho, meu foco maior é nas DTMs, nas cirurgias ortognáticas e especificamente esse meu xodó na área de amamentação, na área de aleitamento materno. Oi, Ademir, boa tarde. E eu coloquei aqui, né, alguns roteirinhos, gente, pra gente conversar, porque são tantas ideias e depois, sempre quando eu termino alguma, eu falo, putz, esqueci de falar aquilo, então eu deixei algumas coisinhas anotadas aqui pra não esquecendo. Mas eu queria que vocês me colocassem aí, né, de onde vocês são, quem tá chegando, se vocês são da área de amamentação ou trabalham em outro foco aí que envolva o laser também. E eu resolvi, como eu tava falando, né, conversar um pouquinho, porque me aconteceu uma situação meio inusitada essa semana. Uma pessoa entrou em contato perguntando sobre os meus serviços, sobre como eu trabalhava, e aí eu respondi e ela me mandou um áudio de 9 minutos e 32 segundos depois da minha resposta. Eu respondi sugerindo, perguntando assim, né, uma pergunta genérica: oi, tudo bem? Como eu posso te ajudar? E aí eu recebi um áudio de 9 minutos e 32 segundos. E aí eu queria saber primeiro de vocês, o que vocês fariam nessa situação? Vocês escutam? Vocês palpitam? Me contem aí. A Josi de Limeira. E aí, o que vocês fazem, gente, numa situação como essa? Deixa eu ver se só eu que sou doida, só eu que me surpreendo às vezes com essas coisas. Mas foi uma situação que me deixou bem desconfortável, principalmente porque depois desse áudio, né, eu respondi jamais, devia não ter, porque eu ainda ouvi assim meio picadinho, né, o bom botão de velocidade 2 salvando a vida. E aí eu fui e respondi depois, eu falei, olha, você trouxe muitas demandas pra gente conversar, era bebezinho que já tinha passado por avaliação, não estava ganhando peso, já tinha passado por outra consultora. E aí eu, gentilmente, falei, olha, eu entendo a sua angústia, eu entendo a sua necessidade da gente conversar, mas para isso seria o ideal que a gente marcasse uma avaliação, um atendimento. E essa minha resposta, ela não foi bem recebida, sabe? Já quer passar o caso. Ela não foi bem recebida, porque falou assim, estou vendo que vocês são todas iguais, ficam usando a amamentação para ganhar dinheiro.
E isso, nossa, bateu, sabe, assim, eu falei, putz, sério? Tá, uso, né? Mas não é um uso no sentido de, nossa, que coisa feia. É o nosso trabalho, a gente trabalha com amamentação. Então, que bom que vocês colocaram aí, né, que jamais ouviriam ou responderiam, porque foi um pouco do que eu falei, gente, vamos conversar sobre isso, né? Sobre como tem sido difícil a gente pôr limites ou a gente conseguir conciliar algo que tá tão ali presente na nossa vida, que é o celular, né? Quase que uma parte do nosso corpo mesmo. E a gente tá com ele 24 horas. Então, se a gente se permitir, a gente trabalha 24 horas, a gente responde mensagem 24 horas. E somado a esse acontecimento que aconteceu, né? Esse evento que aconteceu comigo, juntou-se o fato de que eu tô virando, assim, a rainha dos memes ou das mensagens de amigos, de pessoas conhecidas por não responder direito o WhatsApp, mensagens de WhatsApp. Ah, Vanessa, a gente manda e você vai responder 2 dias depois, a gente manda e você vai responder 3 dias depois. E eu falei, eita, o negócio tá ficando sério, porque as pessoas agora estão reclamando disso. E aí levei na brincadeira, mas comecei a refletir por que eu tenho deixado pessoas que mereciam a minha atenção, pessoas que mereciam a minha resposta, às vezes sem conseguir atender. E eu comecei a me perguntar, assim, eu falava, acho que a gente tá com um excesso de demandas, de volume de informação, de mensagem o tempo todo, que tem hora que eu não quero nem chegar perto, né? Que se chega um áudio de uma amiga, eu tenho preguiça de ouvir, porque eu tenho até medo de ser pedindo ajuda pra alguma coisa. E aí eu comecei a refletir muito sobre isso de um tempo pra cá, exatamente, Divino TT, exatamente, colocando aí pra mim, exatamente o que eu penso. Nós precisamos educar os nossos clientes em potencial, os nossos futuros clientes, porque infelizmente eu vejo que ainda temos essa visão de que comercializar, entre aspas, né? Nem sei se a gente pode usar esse termo, a saúde é algo feio ou errado, sendo que a gente sabe quanto a gente se dedica em diversas áreas, não só no aleitamento materno, não só na fonoaudiologia, mas em diversas áreas, como que a gente de fato parece feio, assim, como a gente se dedica a estudar e quando a gente precisa de alguma forma valorizar esse esforço que a gente faz, isso não é bem visto. E aí eu comecei a pensar, né, situações aqui que me motivariam para a gente conversar. Primeiro, esse volume de solicitações, esse volume de informações aí que nos é pedido ao longo do dia. Uma pergunta muito comum que me fazem por trabalhar na área de laser é como eu respondo às pessoas que entram em contato comigo e falam, olha, você faz laser? Né? É a primeira pergunta, às vezes, de um contato. Oi, tudo bem? Meu nome é fulana de tal pessoa me indicou você, eu tive um bebê, estou com dificuldade para amamentar, queria saber se você faz laser. E a partir daí, né, o que a gente responde, como a gente faz. Tive essa situação que eu falei pra vocês de um áudio muito prolongado, que eu falo, putz, e até pouco tempo atrás, eu iria escutar, eu iria colher, eu iria responder, eu iria fazer de tudo para tentar trazer um mínimo de conforto para essa pessoa que estava me procurando porque estava com alguma dificuldade. E eu comecei a perceber duas coisas. Essa questão de educar o cliente. Porque se você presta de forma imediata a resposta que ela busca, provavelmente isso não se converte depois em um atendimento. Então, entre aspas, trabalhamos de graça, né? A segunda coisa, ela vai tomar aquilo ali como verdade e a gente não tem, por uma mensagem de celular, elementos suficientes para tratar de um caso, para saber opinar, para saber diagnosticar, para saber traçar uma conduta. E eu via que muito desse excesso de disponibilidade era por entender esse aleitamento como uma área fofinha, bonitinha, onde as pessoas estão vulneráveis, e também por um medo, às vezes, de perder essas pessoas, né? De parecer antipática, de parecer mercenária, como eu ouvi, né? nessa mensagem, de parecer que como eu que trabalho com um atendimento onde eu preciso estar disponível de alguma forma para aquela mulher, no primeiro contato eu já estou me mostrando arredia, já estou me mostrando indisponível, nunca mais ela vai querer me procurar.
era muito o que se passava pela minha cabeça. Não sei se vocês já tiveram momentos assim também, né? Você que tinha comentado aí, educar os nossos clientes, foi sempre assim para você? Foi sempre fácil de educar assim? Porque para mim tem sido um exercício de me educar para conseguir educar o público que eu atendo também. E eu acho que principalmente quando a gente está no começo, assim, iniciando determinado nicho de atendimento, dando os primeiros passos em alguma carreira, eu acho que isso fica muito mais, como eu posso dizer, a gente se permite ou se exige, né, que a gente faça mais isso justamente para conseguir manter esse público, para conseguir manter essas pessoas. E aí foi isso que eu comecei a perceber. Eu falei, putz, eu tô deixando de responder pessoas que realmente importam, que já passaram por mim, que já foram atendidas, ou que são minhas amigas, ou pessoas com quem eu quero conversar mesmo, para responder o dia inteiro mensagens sobre dúvidas de alguma pessoa que pode vir a ser minha cliente, que pode vir a ser aluna, por exemplo, que pode vir a me indicar alguém no futuro. E aí a gente acaba ficando muito escravo, entre aspas, disso, assim, né? Enfim, vocês acho que me entenderam aí, né? Que eu tô lendo aqui as respostas da Amanda. A Josi falando, fiz muitas orientações de graça, difícil educar, realmente, eu também tenho sentido isso. Só que de um tempo pra cá, eu tenho buscado algumas coisas que nos permitam, suavizar um pouco esse processo, sabe? Foi isso que eu vim aqui quando me perguntaram um pouco de como eu faço, como que eu tenho minimizado isso, eu vim dividir um pouquinho do que eu faço, né? Uma live rapidinha para inspirar talvez vocês a buscarem, se já não fazem isso também. E que eu comecei a pensar foi, eu preciso definir prioridades. Quem precisa de uma resposta rápida ou qual tipo de serviço eu estou disponível para solicitar, para oferecer para quem me solicita. E aí eu comecei a fazer um planejamento para que eu já pudesse ter um material pronto para todas as situações que me demandam algum tipo de tempo ou algum tipo de disponibilidade em responder. Então, por exemplo, eu elenquei lá as dúvidas que mais aparecem para mim, que são as dúvidas em relação às próximas turmas do curso, de cursos, né, de laser em amamentação, de laser em fonoaudiologia, o atendimento pela consultoria de amamentação em si, o atendimento pelos serviços relacionados à área da fonoaudiologia, os atendimentos de supervisão. E aí, quando eu identifiquei quais eram aquelas demandas ou quais as coisas que os meus clientes mais me solicitavam, né? Aquilo que eu mais tinha que responder, que eu mais passava tempo em WhatsApp, em direct, em redes sociais respondendo, eu comecei a criar respostas prontas e materiais gráficos mesmo que possam me auxiliar nisso. Então hoje, quando uma pessoa entra em contato comigo e fala, Vanessa, eu gostaria de saber mais sobre a próxima turma de amamentação, eu tenho um breve contato, onde eu explico, onde eu quero entender, né, se realmente é a demanda pelo curso, se adequa, se ela já trabalha com amamentação. Então tem algumas perguntinhas que eu já faço porque eu preciso. Eu falo, olha, que legal, obrigada pelo seu interesse. Você já trabalha com amamentação? Porque aquela pessoa que já me responde que não, que tá querendo entrar nesse universo agora, eu já falo para ela, olha, fico muito honrada que você tenha procurado, mas eu sugiro que primeiro você se capacite na área de atendimento para depois buscar o laser. De qualquer forma, as minhas redes sociais estão aqui, o meu contato você já tem, em um outro momento podemos nos comunicar novamente. E pronto, já deixei para ela ali o panorama de que ela não é o público-alvo do serviço que eu tenho para oferecer naquele momento. A Amanda perguntou, você estabelece um período de resolução de dúvidas de consultorias de amamentação após atendimento? 15 dias, Amanda. E aí a gente coloca algumas situações assim, olha, eu vou te acompanhar por 15 dias, vou chegar lá, deixa eu só fechar aqui dos meus pacotes. E aí, então, eu falo, né, do serviço de laser. Se é uma pessoa que, não, já trabalho com amamentação e agora eu quero conhecer o laser. Já tenho agora um material pronto, assim, uma imagem,
ou uma mensagem pronta também pode ser, né? Dá pra gente salvar na área de transferência. Alguns recursos como o WhatsApp Business também permite que a gente já deixe algumas mensagens pré-agendadas. E aí a gente já vou e coloco, olha, a próxima turma é tal. Na minha bio, já deixo o link, né? Você consegue informações sobre conteúdo programático, você consegue colocar o seu nome na lista de espera. Então ela já recebe uma mensagem pronta que já direciona ela para um lugar onde tem todas as informações sobre o curso. E lá no final tem o contato. Olha, se você ainda tiver dúvidas, entre no nosso grupo de WhatsApp ou fale com o pessoal do nosso suporte, que são pessoas que eu tenho para me ajudar a respondê-las, mas que mesmo que vocês não tenham essas pessoas ainda, né, na equipe de vocês já conseguem filtrar boa parte ali das dúvidas que ficaríamos vários minutos ali respondendo, digitando. Um outro atendimento, vamos dizer assim, produto desse meu portfólio é justamente os atendimentos na área de amamentação. Então, essa pessoa que me mandou o áudio, por exemplo, ela trouxe tantas demandas que eu mandei para ela mensagem também. Olha, percebo que você tem muitas coisas para serem resolvidas, entendo a sua angústia, a sua frustração por não ter suas demandas atendidas em outras oportunidades. No entanto, é difícil eu opinar sobre o caso sem que a gente faça uma avaliação. Eu trabalho da seguinte forma. E aí vou te mandar o meu material. E aí já tem o material de como eu faço isso. Olha, a consulta pode ser domiciliar ou pode ser em consultório. Ela tem a duração aproximada de 1h30. Você pode levar um acompanhante, preciso que você traga isso, isso e isso. E aí, a partir do momento que ela me responde, e os valores, né? E aí, a partir do momento que ela me responde, então, que legal, vamos agendar, eu mando um outro material falando, olha, você pode trazer o seu acompanhante, para que você, na consulta, não esqueça de trazer o cartão de vacina, caderneta, né, da criança, para que a gente possa acompanhar a evolução. Então, eu já tenho orientação daquilo que eu preciso para ela trazer, trazer junto, né, para consulta. E eu já falo também, nesse momento, desse primeiro contato, por exemplo, quando a pergunta é sobre o laser, eu já explico, olha, o laser, ele é uma ferramenta de trabalho que complementa a minha avaliação, complementa a minha atuação. Você não falo com essas palavras, né, mas eu deixo já muito claro de que, olha, você não está comprando um recurso, né, uma aplicação do laser, você está comprando o meu atendimento, a minha avaliação, e ele vai ser usado se eu achar que deve, se eu achar necessário, né? E aí eu já deixo claro, a Amanda tinha perguntado, que nesse valor está incluído a avaliação e um suporte ao longo do WhatsApp por 15 dias, desde que as dúvidas estejam relacionadas àquele contexto do atendimento, né? Aquele contexto que foi trabalhado, aquelas intervenções que foram sugeridas no atendimento presencial. Porque senão a gente faz uma avaliação pontual, a gente resolve uma demanda, mas daqui 3 dias a demanda é outra. Agora não tá fazendo cocô. Aí passa, a gente vai, orienta, sugere as condutas, aí passa 2 dias, olha, agora não tá dormindo direito. Então, eu sempre deixo claro que, olha, esse suporte, ele vai durar aí ao longo de 15 dias, mas ele está relacionado aos assuntos que foram tratados na consultoria. Que um novo problema que exija, né, uma nova avaliação, uma nova visita presencial, será tratado como uma nova consulta. E eu acho assim, o combinado não sai caro, sabe? Quando a gente tem isso já muito claro no primeiro momento, já fica mais fácil. A gente facilita a vida da pessoa, que consegue se organizar, que consegue perguntar se aquilo está dentro do que ela está disposta a investir ou do que ela tem condições, ou até mesmo uma margem para a gente trabalhar e ver a realidade dela, né? Eu tenho uma certa flexibilidade em relação a isso, de entender, né, diferentes situações em relação às diversas formas de pagamento, só que a gente já deixa claro, numa primeira consulta,
tudo aquilo que ela pode esperar da gente, né? Então, a minha consulta é naquele dia, naquele período. Daqui 15 dias você vai ter o meu suporte, mas vai chegar, dependendo do nível de dúvida, de demanda que você trouxer, que uma nova consulta vai ser necessária, e não significa que porque passou 5 dias do atendimento, ela ainda está dentro do pacote, né? Então, isso é importante da gente esclarecer. Em relação ao laser, a mesma coisa. Eu já falo, olha, a primeira aplicação, se for necessária, ela já está incluída dentro desse atendimento. Caso seja necessário um retorno, uma nova aplicação, ela será cobrada à parte. Aí tem um valor menor, mas eu já aviso que isso não é um retorno. E isso vai muito da região também, né, gente? Porque às vezes tem gente que mora em cidade pequena e que você oferecer um retorno para o seu paciente é algo simples de você fazer, é viável em relação ao seu deslocamento pela cidade e que ele pode valorizar muito isso. No meu caso, isso nem sempre é possível, né? Belo Horizonte é uma cidade grande. Então, se eu faço atendimento do outro lado da cidade, para eu dar um retorno para essa pessoa, eu pego muito tempo de trânsito, muito tempo de gasolina. Então, acaba não sendo viável eu oferecer esse tipo de benefício, ainda que eu deixe isso embutido no valor, sabe? Então, eu prefiro não trabalhar dessa forma. Então, como eu minimizei um pouco isso, foi dessa forma, começando a estabelecer os produtos que eu tenho, as prioridades, né, que a gente tem, o horário de trabalho, isso é muito importante. Então, assim, se você consegue colocar o meu horário de atendimento do período tal a tal, né, o horário é de, sei lá, de 9 da manhã às 8 da noite, que seja. Depois, após esse horário, se você precisar de algo emergencial, de alguma coisa, por favor, me ligue. Porque eu sei se eu vou conseguir atender, eu vejo, né? Porque o WhatsApp eu vejo que é uma coisa muito informal. E é difícil, eu perco muitas respostas, assim, muitas possibilidades de atender a algumas pessoas, porque às vezes eu recebo mensagem 11 horas da noite, 10 horas da noite, e eu não tenho coragem de responder. Às vezes eu receber mensagem 10, eu vou ver às 11, eu não tenho coragem de responder. Fica para o dia seguinte, fica para depois. Então, quando a gente consegue limitar horários de atendimento, a pessoa ela começa a repensar, putz, será que eu preciso mandar essa mensagem para ela agora? O atendimento já encerrou. E eu tô falando assim, da consultoria, mas na minha vivência, isso vem para tudo, né? Vem para os cursos, vem para os atendimentos, vem para a área da fonoaudiologia. Então, eu acho importante a gente começar a se colocar limites também. Então, eu sei que o meu período para responder mensagem do trabalho é até 9 horas da noite, por exemplo. A partir dali, se chegou, se eu visualizei, se eu tô no Instagram assistindo bobeira, vendo foto, vendo o que for, é o meu momento ali de lazer. Eu não preciso mais me sentir na obrigação de dar essa resposta tão imediata, porque eu vou ter o meu horário de trabalho para isso. Então, quando a gente consegue se organizar, eu acho que isso também facilita muito a vida. Como eu falei, né, essa questão de explorar os recursos que a gente tem, o WhatsApp Business ajuda muito, ele tem ferramentas lá que você consegue colocar as respostas prontas, você consegue colocar catálogo de produtos, então você coloca uma imagem, na imagem já vem toda a descrição daquele serviço que você oferece, você consegue colocar o link de direcionamento, então são ferramentas que ajudam um pouco também aí a gente minimizar, principalmente quem não tem serviços de secretária, de suporte, né? Então é isso, gente, nessa parte de comunicação eu acho que facilita muito a nossa vida quando a gente tem uma comunicação gentil com as pessoas, porém objetiva. É fácil? Não, pra mim eu acho ainda muito difícil, né? Pra mim é mais difícil com as partes assim, de amamentação, eu acho que eu já ainda tenho conseguido educar mais, mas nos cursos isso pra mim às vezes é um desafio, porque tem muitas alunas que às vezes trazem situações assim pra conversar e mandam foto e mandam, ou às vezes, qual é o protocolo pra língua, qual que é o protocolo pra isso, sem entender, às vezes, que existe uma discussão por trás, que para a gente pensar no bom protocolo existe um raciocínio clínico e que muitas vezes a gente propor uma supervisão não é porque a gente está amarrando conhecimento, sabe? Falar assim, credo, custava ela responder? Não, é que justamente para eu dar uma resposta boa,
para solucionar a sua dúvida, eu tenho que conhecer e conseguir pensar além daquilo que você está pensando. Porque se você traz para mim, eu vou te dar a sua resposta, eu vou te acrescentar muito pouco. Abrir um aplicativo é muito mais fácil de você encontrar quantos joules usar do que vir me perguntar, por exemplo. Então, muitas vezes, quando a gente oferece ou quando a gente propõe um tempo maior ou propõe um outro tipo de atendimento, não é só com viés de não quero responder ou não quero te ajudar. É pelo contrário, sabe? De tipo assim, putz, eu quero te ajudar, mas eu quero te ajudar direito. Porque para eu te dar uma sugestão qualquer aqui e isso não ser útil para você, pra quê, né? E aí, para finalizar, eu acho que é muito importante a gente não esquecer também dessas questões éticas, tá? Porque eu já fiz muito isso e acredito que alguns de vocês aqui que estejam também. Da pessoa mandar uma dúvida, mandam, por exemplo, bebê, eu observei que a linguinha tem o formato de coração, sei lá, a médica falou que tem a língua presa. Gente, atire a primeira pedra aí. Quem nunca virou e falou assim, me manda uma foto, me manda um vídeo pra eu ver. Quem nunca fez isso? Fale aí também que eu não estou sozinha, né? E aí a gente vai e fala, putz, realmente. E aí a partir do momento que a gente já pediu um material que é pessoal, a gente já pediu um vídeo, putz, a gente já praticamente entrou no caso, porque como que eu vejo uma aberração, uma coisa muito alterada, e eu não vou mais orientar essa família, eu não vou falar para ela nem que sim, nem que não. Então, quando a gente faz esses mini atendimentos, a gente pode estar sem querer, na melhor das intenções, infringindo até questões éticas aí. Porque um vídeo só, uma imagem, ela não é suficiente para me trazer de informação sobre aquele caso, sobre aquela família, sobre aquele contexto, para eu só olhar e falar assim, realmente a língua é presa, é melhor você procurar uma profissional que faça a cirurgia. Mas será? Você trabalhou todo o contexto? Será que essa pessoa está preparada para isso? Você nem avaliou a amamentação, você nem avaliou o comportamento da criança. Será que é só isso que tem ali? Então, quando a gente vai muito na tentativa de ajudar, isso é muito válido, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente se tem alguém que está mais no começo, porque a gente ser muito prestativa e a gente ser uma pessoa muito fofa, muito disponível, muito ali o tempo todo para dar todo o suporte emocional que a pessoa precisa, é muito mais fácil quando a gente atende uma pessoa por dia, 2, 3 por semana, né? Agora, quando você entra num ritmo onde você vai ter aí, às vezes, 3, 4 atendimentos por dia, todos os dias da semana, já pensou? Se vocês tiverem todo esse volume de pessoas, né? Assim, de demanda mesmo, esse volume de atenção que vocês têm que dar. Então, repensem isso, né? Entendam as redes sociais, o WhatsApp como uma ferramenta de trabalho, mas com limites para ser usado. O fato da gente estar online o tempo todo não significa que estamos disponíveis para o trabalho o tempo todo. E separar isso, eu venho aprendendo a duras penas, principalmente quando a gente gosta do trabalho, né? Eu falo que uma das propostas que eu tive para esse ano foi de entender que não é só porque o meu trabalho me traz prazer que ele é meu lazer. Né, que ainda que eu goste muito, que eu fique ali, que eu tenha prazer de responder, de discutir o caso e tal, é importante eu entender que a gente precisa ter limite e que a gente não pode estar disponível 100% do tempo, porque a gente precisa educar essas pessoas de que vendemos um serviço, de que estamos ali a trabalho e que não somos só pessoas fofas querendo ajudar bebezinhos a mamar, né? Então eu sempre tenho buscado assim trabalhar isso e, como eu falei, não só nas consultorias, mas em todas as outras áreas de trabalho também. E acho que é muito isso, assim, que eu queria dividir, né? Nem sei, acho que foi mais um desabafo, um compartilhamento de ideias do que uma live para falar para vocês, nossa, olha que legal essas ferramentas, né? Mas me contem aí se fez sentido, né? Se iluminou alguma coisa aí para vocês. Pensando nisso, né? Porque a gente tá aqui para falar da consultoria de amamentação e a gente gosta desse universo. Mas não é por isso que a gente vai fazer o atendimento do sono, não é por isso que a gente vai se colocar numa posição, por exemplo, que é do pediatra,
ou que é de uma nutricionista, ou que é do obstetra. Ah, olha o peito, olha isso, olha o cocô, manda foto do cocô pra gente, manda a foto do menino, manda a foto da balança. Ah, não sei do leite, será que eu dou fórmula? Qual fórmula você acha melhor? Isso não nos cabe, né? E é importante a gente se colocar no nosso lugar, é importante a gente saber o nosso limite de falar, olha, isso não está dentro do meu escopo de atendimento, isso não está dentro dos serviços de consultoria de amamentação que foram contratados. Você precisa procurar o profissional tal, ou você precisa, ou a gente precisa de um novo atendimento, né? Então, eu acho que quando a gente vai se profissionalizando nessa área, a gente vai mostrando cada vez mais que a consultoria de amamentação, ela não é um ativismo, ela é uma profissão, ela é algo que não vem das nossas vivências, daquilo que a gente acredita, da nossa cultura, ela vem de estudo, ela vem de ciência, ela vem de muito embasamento científico, e eu acredito que dessa forma, a gente se posicionando, a gente conseguindo marcar mesmo esse território, a gente vai ali fazendo a nossa profissão crescer junto, né? Então era mais de reflexão mesmo. Que bom, que bom. Ah, Ju, Aracaju? Tem muito sentido também. Que bom, Amanda. Ai, gente, fico feliz. Depois, se vocês tiverem mais coisas para compartilhar, eu vou deixar a live salva aqui. Se vocês tiverem mais coisas para compartilhar, ferramentas novas que vocês utilizam aí, né? Que ajudem. A gente vê muito hoje, a gente tem ferramentas de agendamento eletrônico gratuitas, essas próprias, como eu falei, né? Um PDF que você tem sobre o seu serviço, ou uma imagem, ou a mensagem salva lá. Não sei se vocês têm esse recurso, né? Mas eu tenho um grupo comigo mesma no WhatsApp. Então eu tenho lá na minha agenda meu número salvo. Tudo que eu preciso deixar agora, eu uso o WhatsApp Business, ele já tem como fazer essas mensagens automáticas. Mas se você tem mais e não quer deixá-la no automático, aquelas respostas, aquelas mensagens bem padrão, que eu respondo a mesma coisa para todo mundo que pergunta, ela já tá lá salva no meu grupo comigo mesma, entendeu? Aí eu vou lá, dou um Ctrl+C, Ctrl+V e pronto. Isso objetiva a nossa comunicação, isso já coloca ela e fala, opa, você precisa de um atendimento pré-natal. Olha, que legal a sua demanda, mas isso é tema para uma consulta presencial. Não consigo te ajudar somente pelo WhatsApp. E aí é isso. A Amanda colocou aí a pessoa que até desabafar da maternidade com frequência. Exatamente. Tem que colocar limites. Porque é isso, a gente sai às vezes da posição de profissional da saúde e se coloca na posição de um profissional que acolhe qualquer demanda, seja do bebê, seja dela, e aí quer discutir a maternidade. E é bom, né, assim, a gente ser referência para essas pessoas. Mas a gente tem que ser e tem que estar disposta a, né? E nem sempre a gente está. Então, vai chegar um momento lá que depois busca orientações sobre o retorno ao trabalho. E aí a gente tem que entender, olha, isso não é uma extensão lá, não é só porque a gente ficou muito próximo quando eu te atendi na maternidade, que agora a gente vai conseguir conversar sobre retorno ao trabalho como se fôssemos amigas. Não, é mais um produto que eu tenho para te oferecer. E a gente, sei lá, acho que a gente conseguir ir se colocando, né, nessa posição de profissionais e não só eu não sei, tá me fugindo a palavra, assim, mas de muita assistência ou de muito acolhimento. Não é só o acolhimento está incluído, claro, na nossa atuação, mas tem muita coisa aí por trás. Que bom que vocês gostaram. Vou ver se eu consigo vir mais vezes aqui. Eu ainda fico muito assim, ai meu Deus, fazer live sozinha e se ninguém interagir comigo. Então, obrigada para quem mandou mensagem. Obrigada aí pelo feedback de vocês. Fico muito feliz em saber que é uma coisa que faz sentido, né? Que vocês também vivenciam isso, assim, dessas angústias, ou já vivenciaram, pelo menos em algum momento, né? De como a gente se organizar, de como a gente se portar mesmo. E aí, voltando, né, a pergunta, no laser é o mesmo caminho. Ah, Vanessa, tudo bem? Você faz laser? Oi, fulano, tudo bem? Sim, eu trabalho com consultoria de amamentação e no meu trabalho o laser está incluído. Vou te mandar como funciona o meu atendimento. E pum, tá lá falando todos os detalhes, os valores, as possibilidades, quanto tempo dura, como que funciona, certo?
Auxilia a amamentação no início, quando volta a trabalhar, quer dicas, exatamente, né? Na introdução alimentar. Então, assim, a gente entender, eu acho que quando a gente consegue aliviar esse peso, sabe? De que, ai meu Deus, estou negando ajuda. Não, pelo contrário, eu tenho uma ajuda muito boa para te oferecer. Vamos marcar um horário, né? Isso faz parte do meu trabalho. Então é isso. Que bom, fico feliz, virei mais vezes. Inclusive, já vou deixar o convite aqui para vocês, que na segunda-feira eu separei um outro horário aqui para conversar com uma ex-aluna super querida, Andresa. E aí a gente vai falar sobre como o uso do laser modificou um pouquinho ou muito a prática de amamentação dela, a prática de consultora, né? Porque eu também quero começar a ouvir mais as alunas, as pessoas que já passaram por mim, se vocês têm tido as mesmas vivências que eu, né? Ou as mesmas dificuldades em relação ao uso do laser. Eu já vou aproveitar a sua pergunta, Danusa. Como fono, você utiliza o laser em quais situações na amamentação? Então, eu utilizo na fissura mamária. Sei que isso é um tema que rodou muito, assim, foi muito polêmico durante muito tempo, mas hoje eu vejo, inclusive, no parecer da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que eu participei da criação dele, a gente fala dessa possibilidade de uso. No momento, assim, quando a gente estava construindo o parecer, no primeiro momento essa parte foi tirada, mas a gente agendou uma reunião com o departamento de MO, a gente conseguiu conversar sobre isso e eu expus para eles, e foi de certa forma acolhido, né, essa visão de que a gente tem que entender que na amamentação e dentro da fonoaudiologia não é o laser que vai resolver a fissura mamária ou aquela dor, é a nossa atuação. Quem me acompanha aqui sabe, né, que eu canso de repetir isso várias vezes, em vários posts, de que o laser sozinho ele não resolve nada em amamentação. Né? Eu acredito que ele é muito um recurso complementar que vai vir potencializar aquilo que a gente já faz com o manejo clínico. Então, eu uso para fissura, uso para analgesia, uso em alguns casos para obstrução de ductos, mas é importante dizer que não é o laser que desobstrui o ducto, ele traz uma ação anti-inflamatória que quando há processo inflamatório ele pode ser útil. Ele ajuda numa vasodilatação que pode auxiliar e otimizar a nossa intervenção, então não é ele como um recurso de tratamento. No engurgitamento mamário, eu acho que ele ajuda bastante no alívio, na drenagem linfática, naquela sensação de distensão da mama. Então eu vejo assim, é mais fácil falar das situações que eu não uso enquanto fonoaudióloga, que são aquelas situações que envolvem unicamente a mãe e o bebê, que não estão muito relacionados à conduta na área de amamentação, sabe? Então, assim, uma coisa é nas filhas, né, filhos e filhas de amigas minhas, utilizar para uma assadura, nas minhas filhas e tal. Mas eu, como fonoaudióloga, não vendo esse serviço de aplicação em períneo, em cesárea, em assadura de bebê, em candidíase de fralda. Então, nessa parte que vai para o universo mais, assim, de cuidados da mãe, do recém-nascido, como fonoaudióloga, a gente não pode atuar. Mas já naquelas coisas que demandam mesmo cuidados com a amamentação, onde a gente vai pôr a mão na massa, a nossa resolução ela é muito clara em dizer que podemos utilizar o laser como um recurso complementar à nossa atuação. E é assim que eu vejo ele, tá? Então eu utilizo para fissura nessas situações. Fiz seu curso e já mudei algumas das minhas práticas. Gratidão por compartilhar. Eu que agradeço. Que bom. Depois vem me contar também. Quero saber quais práticas mudaram, o que vocês encontraram de resposta. Eu acho que a gente está num novo momento, assim, né, do laser na área de amamentação, que é de começar a trocar experiências mesmo. Antes eu era tão solitária lá, tipo, ai meu Deus, estou ensinando. E agora é muito legal, assim, a gente ter esse canal aqui para se aproximar e para eu começar a ouvir, né, depois que vocês terminam o curso, como tem sido essa prática aí de vocês. Então eu super me interesso por saber, viu, meninas? Muito obrigada, então, gente. Fiquem bem. Bom final de semana para vocês. Se cuidem aí, que esse o bicho tá solto mesmo. Então, fiquem bem. Bom final de semana. Obrigada por passarem aqui esses minutos me ouvindo, interagindo comigo. E até a próxima na segunda-feira, tá? Vou deixar o post aqui para vocês, mas é na segunda-feira às 16 horas, tá bom?
Um beijo, bom final de semana, até a próxima.